esse assunto ele vai envolver um bocado de coisas de álgebra linear, né? Até porque, né, envolve o conceito de espaços vetoriais. Mas o nosso pano de fundo, pelo menos na discussão inicial, vai ser ainda em equações diferenciais. Vamos ver o que a gente vai tratar sobre equações diferenciais, que vai ser misturado com noções sobre espaços vetoriais no final das contas. Isso aqui é uma discussão que é encontrada lá no capítulo 10 do livro do Butkov. Então, vamos colocar inicialmente uma motivação física. Via de regra, até agora, a maioria dos problemas que a gente abordou se relacionava com a análise do estudo de um objeto, um único objeto, tratado como uma partícula, como corpo extenso, rígido, enfim. Mas, em geral, você estava analisando o movimento de um objeto. Seja lá no caso de campos vetoriais, para fazer cálculo de trabalho por meio de integrais de linha, séries de Fourier aplicadas em problemas mecânicos, né? Mesmo o método de Frobenius, que a gente chegou a estudar um pouco, em princípio a gente aprendeu o método para fazer uma análise a respeito dos movimentos de uma partícula. Entretanto, existem muitos sistemas físicos onde você tem o movimento de mais de uma partícula. Na verdade, isso é muito mais comum do que o movimento de uma única partícula isolada do restante do universo. O modelo ideal de uma partícula que sofre algum tipo de interação, mas você analisa o movimento unicamente daquela partícula, em termos reais e práticos, ele é até errado, né? Para não tornar a discussão sofisticada demais nesse primeiro momento, vamos tornar essa discussão ligeiramente mais complicada e vamos imaginar que a gente vai tratar o problema de oscilações acopladas. Eu vou então imaginar o seguinte: não é necessário que a gente, como é que eu vou dizer, que a gente tenha exatamente isso. Eu posso imaginar que os parâmetros que eu vou colocar na sequência sejam diferentes. Mas eu vou imaginar que eu tenha dois corpos com massas iguais. Eu acho até que eu vou fazer a discussão com massas diferentes. Tomar as massas originalmente como sendo diferentes. Com duas massas que, em princípio, podem ser diferentes, M1 e M2. E esses objetos, eles são ligados por molas. E eu vou imaginar que essas molas elas têm constantes elásticas de valor K e K'. Quem vão ser essas constantes elásticas? Quem vão ser esses dois corpos? Eu estou propondo estudar esse tipo de arranjo aqui. Digamos que você tem uma espécie de uma parede. Aí aqui eu tenho uma superfície, tenho aqui uma outra parede, e aí aqui eu tenho meus objetos. Digamos que aqui eu tenho um bloco, de massa M1, aqui eu tenho um segundo bloco de massa M2. E essas molas, elas fazem os seguintes acoplamentos. Tem uma mola intermediária que conecta o corpo 1 ao corpo 2.
Eu vou chamar essa mola de K'. Ela tem uma constante de elasticidade K'. E eu tenho outras duas molas com a mesma constante elástica, de valor K. Uma que conecta esse bloco à parede da esquerda e outra que conecta esse outro corpo à parede da direita. Ora, num dado instante, esse corpo aqui está ocupando uma certa posição que eu vou chamar de U1, e esse outro corpo aqui está ocupando uma posição que eu vou chamar de U2. O conjunto é colocado para oscilar. E aí o que a gente deseja obter? A gente deseja saber o seguinte: qual é o comportamento das funções U1 e U2 em função do tempo? Então, quais, melhor dizendo, as expressões para U1 e U2 em função do tempo. Isso é uma pergunta que a gente pode fazer. Podemos fazer uma outra pergunta. Além de quais expressões marcam o comportamento da posição do primeiro e do segundo objeto em relação ao tempo, a gente também poderia se perguntar: quais são as frequências com as quais esse conjunto pode oscilar? Quando se trata de um único oscilador, um único objeto acoplado a uma mola, a gente sabe bem, lá da física 2, qual é a cara que essa frequência tem. Quando você tem um único objeto acoplado numa mola de constante de elasticidade K, você sabe que esse conjunto aqui oscila com uma frequência que é dada pela raiz da constante de elasticidade da mola dividida pela massa. É a chamada frequência natural de oscilação de um oscilador harmônico simples. Mas e nesse caso em que eu tenho dois osciladores e eu tenho algum mecanismo que acopla esses dois osciladores? Eu tenho uma segunda mola, né, uma mola intermediária que acopla a oscilação do bloco 1 à oscilação do bloco 2. Isso aqui é um protótipo de uma coisa muito mais significativa e muito mais importante, né, do que a análise simples da oscilação de duas massas acopladas. Imagine que você tem uma cadeia de átomos dentro de um material, um cristal, por exemplo. Imagine que você vai modelar o conjunto de ligações químicas no interior dessa molécula, desse cristal, como se fossem molas. Cada átomo poderia ser interpretado como sendo um blocozinho desse. Então, na verdade, nós estaríamos mapeando um problema de N corpos, N átomos no caso, num problema de N osciladores acoplados. Sem dúvida, é muito mais complicado do que esse aqui, certo? Mas isso aqui dá uma boa ideia de como é que a gente resolveria um problema mais geral, aonde eu teria N corpos acoplados. Claro que fazer uma análise em uma dimensão é uma coisa, eu poderia colocar aqui N osciladores acoplados, né, em uma dimensão, mas eu poderia imaginar uma rede bidimensional, poderia imaginar uma rede tridimensional de corpos acoplados, certo? Um plano de osciladores acoplados ou um volume de osciladores acoplados, numa situação mais realista, vamos dizer assim. E aí, como é que vocês acham que a gente poderia começar a resolver esse problema? Analisando as forças? É uma boa alternativa. É aplicar
a segunda lei de Newton em cada bloco. Na verdade, nós vamos fazer o seguinte, esse problema ele vai ser resolvido por dois formalismos. Hoje ele vai ser resolvido pelo formalismo convencional, que é o formalismo das leis de Newton. Vamos aplicar a segunda lei de Newton em cada bloco. Na aula de segunda-feira, eu vou apresentar para vocês um formalismo novo. Na verdade, é um formalismo que quem for seguir pelo bacharelado vai ter mais contato com ele, principalmente lá na Mecânica Clássica 2, que é o chamado formalismo lagrangiano. A gente vai perceber que no formalismo lagrangiano, esse problema ele deve ser resolvido com uma facilidade maior do que o que a gente vai ver na aula de hoje no formalismo newtoniano. Mas a ideia realmente é essa. É isso que o Vitor mencionou no primeiro momento. Já que eu quero estudar o comportamento das posições em relação ao tempo, a melhor rota que eu tenho para isso é construir um diagrama de corpo livre em cima desse bloco, aqui, e fazer o quê? Aplicar a segunda lei de Newton, tá certo? Para o movimento do primeiro e do segundo bloco. Então, vamos construir o diagrama de corpo livre dos dois blocos. Então, aqui eu tenho meu bloco de massa M1, e é fato que eu poderia ter o peso desse elemento, a reação normal da superfície, ambas atuando na vertical. Essas forças são de pouca relevância no problema, no final das contas. E aí, eu tenho quais outras forças? Esse bloco, ele é conectado a duas molas. Então, eu preciso colocar uma força que a mola da esquerda aplica no meu objeto e uma força que a mola da direita aplica no meu objeto. Então, no primeiro momento, digamos que eu colocasse a coisa dessa forma. Eu vou chamar essa mola aqui de mola 1. Essa mola intermediária de mola 3, que tem a constante K', e essa mola aqui, à minha direita, de mola 2. Então, em princípio, não quer dizer que eu estou colocando a orientação das forças corretamente. Isso a gente vai ter que analisar com maior cuidado num segundo momento. Mas digamos que, em um determinado momento, as forças no bloco 1 se arranjem dessa forma. O bloco 1 ele seria, em um determinado instante, puxado para a minha esquerda pela mola 1. Então, eu teria uma força da mola 1 no bloco de massa M1. E digamos que eu tenho, para a minha direita, a força que a mola 3 exerce no bloco M1. Quando a gente vai fazer uma análise para o corpo 2, eu tenho o peso do corpo 2, eu tenho a normal, a superfície aplicada no corpo 2, e esse corpo ele também é aplicado, ele é sujeito à ação de duas molas. Ele é sujeito à ação da mola 2 e é sujeito à ação dessa mola de acoplamento, a mola 3. Vamos imaginar o seguinte. Se ele é puxado para a direita pela mola 2, então eu vou ter para a direita a força que a mola 2 exerce em M2. E aqui eu teria a força que a mola 3 exerce na massa M2. Para onde essas forças vão estar apontando? Depende.
Aí vai depender de como as molas estão deformadas. Porque nós não sabemos ainda, e não dá para saber, pelo menos no primeiro momento, qual é o tipo de deformação que essa mola está sofrendo. Ela está sendo comprimida ou ela está sendo esticada? A intermediária está sendo comprimida ou sendo esticada? A da esquerda, a mola 1, está sendo comprimida ou está sendo esticada? Pode ser as duas coisas, dependendo o intervalo, dependendo do instante de tempo em que você está fazendo a análise. Vai haver momentos em que a mola 1 está sendo esticada e essa mola intermediária está sendo comprimida. Vai haver momentos em que essa aqui está sendo comprimida e essa aqui está sendo esticada, o mesmo para a mola 2. Então, não dá para dizer num primeiro momento como é que as molas estão se comportando. A cada instante de tempo você pode ter uma situação diferente. O fato é o seguinte, pelo menos num primeiro momento, nós não sabemos qual é a expressão da força que a mola 1 exerce no objeto de massa 1. Nós não sabemos a força que a mola 2 exerce no objeto de massa M2. E tampouco a gente sabe as forças intermediárias. A gente não sabe qual é a força que a mola 3 exerce em M1. E nós não sabemos a força que a mola 3 exerce na massa M2. É em cima disso que a gente tem que trabalhar a partir de agora. Como é que a gente vai escrever a força que a mola 1 exerce em M1, a força que a mola 2 exerce em M2, a força que a mola 3 exerce em M1 e a força que a mola 3 exerce em M2. Como é que eu vou escrever essas forças? O que vocês diriam para mim? Para usar a lei de Hooke, eu teria que conhecer a posição de equilíbrio das molas, né? Exatamente. E a gente não conhece isso. Não, digamos. Na verdade, para conhecer a lei de Hooke, o que você precisa mesmo conhecer é qual é a deformação da mola. Concorda? Sim, por isso que eu queria a posição de equilíbrio. Pois é, a posição de equilíbrio, então, você quer dizer que seria a mola no seu tamanho natural. Isso. Digamos que você conheça. Eu acho que isso não é exatamente um problema. Digamos que você conheça. O fato é o seguinte, vamos imaginar que essas três molas obedecem à lei de Hooke. Ora, se elas obedecem à lei de Hooke, você pode dizer o seguinte. Vamos imaginar que essa aqui seja a mola 1. Ok? E que esse aqui seja o tamanho natural da mola. Então, a mola, sem estar esticada, sem estar comprimida, ela tem um tamanho natural que eu vou chamar de x1, 0. É o tamanho natural da mola 1. A mesma coisa você poderia dizer para a mola 2. Digamos que a mola 2 seja essa aqui. Digamos que ela seja um pouco maior, mas isso não é obrigatório. Ela também tem uma constante de elasticidade K. E aqui você tem o tamanho natural da mola 2. Eu poderia dizer a mesma coisa para a mola intermediária, para a mola de conexão. Ela também tem um tamanho natural x30. Mas eu não vou fazer isso por enquanto, não, tá certo? Pelo menos por enquanto não há necessidade. O fato é que esses parâmetros
x10, x20. E se eu fizesse algo parecido para a terceira mola, a mola de conexão, x30, esses três camaradas representam para mim o comprimento da mola ou das molas sem deformação. Ok? Quando você tem, então, um oscilador, quando você tem um único oscilador, acoplado numa mola, a posição de equilíbrio do objeto representa a própria posição de deformação da mola. Aliás, de deformação nula da mola. Tá certo? Quando é uma mola só, a gente costuma convencionar que esse ponto de equilíbrio estaria na posição x igual a zero. Tá certo? Ora, se você traz, então, o seu objeto um pouco mais para a direita, e então você está esticando a sua mola, se você chamar essa posição de equilíbrio da mola de x1, 0, colocar a origem aqui nesse canto, o fato é que a lei de Hooke vai depender da posição do objeto em relação à posição inicial dele. Ou seja, a lei de Hooke vai depender da deformação da mola. Então, digamos que x10 é a posição da mola em relação a esse referencial. Se você colocar o referencial nessa posição aqui. Digamos que nesse momento a posição do seu objeto vale x1, medida em relação a esse referencial colocado no ponto de K. E a gente sabe que nesse caso, qual será a força que atuou na mola 1? Se a mola satisfaz a lei de Hooke, e se ela tem uma constante de elasticidade K, essa primeira força vai ser dada por menos K vezes a deformação que a mola sofreu. Medida em relação a esse referencial aqui, essa deformação ela seria igual à posição do objeto nesse momento, que eu chamei de x1, menos a posição inicial do objeto, que em relação a esse ponto aqui onde eu coloquei meu referencial, eu chamei de x10. Essa seria a força experimentada pela mola. Aliás, essa é a força sentida pelo objeto. É a força que a mola aplica no objeto quando ele se encontra na posição x1. E essa diferença de posições aqui, para mim, representa aquilo que é essencial na lei de Hooke. Representa a deformação sofrida pela mola. Apesar da notação ser um pouquinho diferente, todo mundo concorda com isso que eu escrevi? Sim. Sim. Ok? Sim. Ora, você pode fazer algo parecido para o bloco 2. Tá certo? O bloco 2 ele estaria lá do outro lado. Então, se eu fosse... Aqui seria a força que a mola 1 exerce na massa M1. Eu tenho também a força que a mola 2 exerce na massa M2. Isso aqui seria parecido, né? Isso aqui seria igual a menos K vezes a posição do bloco 2 menos
a posição inicial da ponta da mola 2 quando a mesma não está deformada, medida em relação a esse referencial. Então, aqui na primeira equação, o x1 menos o x10 representa para mim a deformação da mola 1. A posição do objeto menos a sua posição inicial, vamos dizer assim, representa também uma outra deformação. Representa a deformação da mola 2. Vejam que nós ainda não estamos construindo a força resultante no objeto. Eu apenas estou aplicando a lei de Hooke para calcular a força que cada mola exerce no nosso objeto. Tudo bem até agora? Sim. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o elemento de conexão. Então vamos pegar a mola que faz a conexão entre os dois objetos. A mola de conexão, ela se encontra meio que sanduichada entre o primeiro e o segundo objeto. E ela tem uma constante elástica, K'. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Como é que eu faria para escrever a deformação sentida ou sofrida pela mola K'? Fica me parecendo que essa mola que faz a conexão do movimento do bloco 1 ao movimento do bloco 2 vai se deformar, mas ela não pode se deformar de uma maneira arbitrária. O quanto essa mola se deforma vai depender da deformação da mola 1. Essa aqui sofreu uma deformação que vale a posição do objeto 1 menos a posição do objeto 1 em relação à origem, quando o sistema estava em equilíbrio. E vai depender também da deformação sofrida pela mola 2, que é igual a x2 menos x20. Pensem o seguinte, se eu faço o bloco 1 ser deslocado para a esquerda de 10 centímetros e o bloco 2 ser deslocado para a direita de 8 centímetros, qual vai ser a deformação da mola central? A soma? A soma, não é verdade? Sim. Porque você vai ter a vinculação da deformação da mola central com o quanto as molas das extremidades são esticadas ou comprimidas. Claro que é uma soma algébrica, você tem que levar em conta o sinal, né? Na situação que eu propus agora, eu propus comprimir a mola 1 e comprimir a mola 2. Eu poderia comprimir a 1 e relaxar a 2. Aí eu teria que tomar a diferença. Mas a ideia sempre é somar a deformação que a primeira mola sofre com a deformação que a segunda mola sofre. Nesse sentido, a mola que conecta os dois elementos, que é a mola 3, ela tem uma deformação resultante que depende da deformação sofrida pela mola 1 e da deformação sofrida pela mola 2. Então, a deformação sofrida pela mola intermediária, ela acaba que vai ser a soma das deformações sofridas por 1 e 2. Ok? Então, vejam só. Como que eu vou fazer para escrever a força sofrida pela mola?
A força sofrida pela mola 3. Como que essa força seria representada? Ela é uma força elástica. A força que a mola 3 sofre, ela é dada por que expressão? A mola 3 também obedece à lei de Hooke. Mas e aí? Eu coloco ou não coloco aquele sinal negativo que a gente costuma usar na expressão da lei de Hooke? Vai depender do objeto, né? Porque em uma vai estar num sentido e para o outro vai estar no sentido contrário. Na verdade, não, Kevin. Quer dizer, aí você quer dizer o seguinte, aí a força pode estar apontando para a esquerda ou para a direita, dependendo do deslocamento que os dois objetos sofrem, o 1 e o 2. Aí é uma questão, cara, de definição da equação mesmo. Eu coloco ou não coloco aquele sinal negativo global que eu costumo usar na lei de Hooke. Eu sempre escrevo a lei de Hooke como algo do tipo F igual a menos kx. Então eu sempre coloco aquele sinal negativo. Eu estou fazendo uma provocação agora, perguntando se nesse caso eu devo colocar ou não aquele sinal negativo. Em outras palavras, na hora que eu escrevi as equações de movimento do bloco 1 e do bloco 2, eu coloquei esse sinalzinho negativo. Agora eu estou provocando vocês e perguntando se eu faria algo parecido com a mola. Põe ou não um sinal negativo? No caso, assim, não vai depender da intensidade do que cada corpo puxa? O valor da força resultante, sim, o Vitor. Vai depender. Mas a sua colocação, ela acaba que é parecida com a do Kevin. O Kevin fez uma afirmação com outras palavras parecida com a sua. Esqueçam a mola intermediária. Vamos voltar no slide anterior. Vejam bem. Quando eu escrevo essas equações aqui para a lei de Hooke, eu estou escrevendo a força aqui. A mola 1 exerce no objeto de massa M1. Aqui eu estou escrevendo a força que a mola 2 exerce no objeto de massa M2. Por alguma razão, aqui eu coloquei esse sinal negativo. Agora vamos pensar do ponto de vista da terceira lei de Newton. O que nos diz a terceira lei de Newton, gente? Toda ação tem uma reação de velocidade igual e oposta. De mesmo módulo, mesma direção, mas de Sentido oposto. Então vejam bem. Se nesse momento eu afirmei que a força da mola 1 no objeto de massa M1 é menos a constante de elasticidade da mola vezes a deformação da mola, e se eu agora perguntar para vocês qual será a cara da força que M1 aplica na mola 1? Veja que aqui, ó, o primeiro índice é o aplicador da força. O segundo é o receptor. Então, aqui é mola aplicando força no objeto M1. Aqui é o contrário. Aqui é a força que o objeto de massa M1 aplica na mola. Como é que eu escreveria a expressão dessa força? Essa seria a reação, né? Exato. Essa força é a força de reação da massa em cima da mola. Toda vez que a gente vai estudar o oscilador harmônico, a gente fica muito focado na força que a mola aplica no objeto. É evidente, né? Afinal, você precisa encontrar nos seus problemas a posição do objeto em função do tempo. Então, no fundo,
você se preocupa pouco com a mola. Mas nesse momento, eu estou chamando a atenção da mola por conta da mola de conexão. Essa mola de conexão vai influenciar o movimento dos dois objetos. Então, se a força que a mola exerce no objeto é menos K vezes essa deformação, pela lei de ação e reação, a força que o objeto aplica na mola tem a mesma direção e o mesmo módulo que essa força, mas o sentido é contrário. Isso corresponde a trocar o sinal da força sentida pela mola. Em outras palavras, se o objeto é puxado para a minha esquerda, com aquela força de 1 em M1, essa força é aplicada no objeto. Mas o objeto está acoplado na mola, ele também está tracionando a mola. Ele também tenta puxar a mola para a minha direita. Com qual força? Uma força que M1 aplica em 1. É uma força de mesmo módulo que essa aqui de baixo. De mesma direção, mas de sentido contrário em razão da terceira lei de Newton, em razão da lei de ação e reação. Então, como é que eu escreveria a força que M2 exerce em 2? Isso aqui é K vezes X2 menos X20. Cabe aqui, então, uma observação. Por que que no momento em que eu me refiro à força no objeto, eu escrevo a lei de Hooke e coloco esse sinal negativo? Qual é o significado desse sinal negativo? Ele tem algum significado físico? Que essa força é contrária ao movimento? Na verdade, essa força ela é contrária ao valor da deformação. Porque, ô Vitor, ela não vai ser sempre contra o movimento, não. É, verdade. Na hora que você estica a mola tenta puxar o objeto para trás. Ela fala com ele, não vai não, volta para a origem. Na hora que o objeto atinge a amplitude do movimento, a mola puxa ele de volta. Aí ele passa da origem e começa a empurrar a mola. O que que a mola faz? Ela não tenta devolver o objeto para a origem? Sim. Então a questão desse sinal negativo é a seguinte: essa força sempre é oposta à deformação sofrida pela mola. Então esse sinal negativo, na lei de Hooke aplicada ao objeto, indica que a força é oposta à deformação. Mas mais do que isso, o principal significado desse sinalzinho negativo é que essa força é uma força que nós chamamos de uma força restauradora. É uma força que tenta trazer o objeto de novo para a posição de equilíbrio. Ela tenta restaurar a posição de equilíbrio. Toda força restauradora, gente, ela tem esse sinal negativo. Querem ver um exemplo? Olha só. Vamos imaginar que vocês têm uma pequena vasilha, como se fosse uma bacia. Uma bacia como essa aqui. Aí tem uma bolinha aqui embaixo, como se fosse uma bolinha de gude.
eu perguntar para vocês. Se você colocar essa bolinha no fundo dessa vasilha, naturalmente ela começa a se movimentar? Não. Não. Não começa. É impossível ela começar a se movimentar. Por quê? Ela atingiu uma posição de energia potencial mínima. Então, se depender dela, ela vai ficar mortinha ali no fundo da bacia. Então, quer dizer o seguinte. Digamos que você pega esse objeto e você puxa esse objeto para cá. Então, ele sai do fundo da bacia e vem ocupar essa posição aqui. Se não houver algo como uma cola, um ímã, e aí o objeto tem que ser magnetizável, né? Enfim. Naturalmente, o objeto vai ficar nessa posição? Não. O que vai acontecer com o objeto? Ele vai tentar ir para a posição de equilíbrio. Quer dizer, e quem é que vai fazer isso, o Kevin? Nesse caso, a gravidade, né? Ou uma componente da gravidade. Né? Você tem a força-peso atuando para baixo. Você tem uma componente normal do peso atuando na direção perpendicular à superfície. E você tem uma componente que puxa para cá. Eu vou chamar de P tangencial. Essa componente aqui, ela sempre tenta puxar o objeto de novo para a sua posição original, que é a posição de equilíbrio. Você pode até tentar arrastar mais ainda para cima, mas o peso tangencial sempre vai tentar trazê-lo para baixo. Essa força aqui também é uma força restauradora. É uma força que tenta restaurar a posição de menor energia potencial do seu objeto. É exatamente o que faz a força de uma mola. A mola acoplada num objeto, ela tenta trazer o objeto de novo para a sua posição de equilíbrio, que é a posição em que a própria mola não está deformada. Essa força aqui na modelagem desse problema, ela ganharia um sinal negativo, porque ela é contrária ao deslocamento sofrido pelo objeto. Tá certo? Você puxa o objeto para cá, ela vai puxar para baixo. Na hora em que o objeto desloca-se para baixo, contra o sentido positivo do eixo, vamos dizer assim, ela vai continuar puxando para baixo. Depois ele vai vir para cá, ela vai tentar puxar ele para baixo. Em geral, toda força restauradora tem essa tendência de ser uma força de caráter oscilante, pelo menos quando as oscilações forem pequenas, tá certo? Mas é isso que esse sinal negativo significa na lei de Hooke. É um sinal que expressa a vontade da mola de pegar o objeto e colocar o objeto na sua posição de equilíbrio novamente. Toda força com esse sinalzinho negativo costuma ser, então, uma força restauradora. Só que, nesse momento, eu estou falando da força aplicada na mola. E aí, a força aplicada na mola, ela sofre, basicamente, duas influências. Ela é influenciada pela deformação da mola 1 e ela é influenciada pela deformação da mola 2. Então, eu poderia escrever a força aplicada na mola, e aí eu não vou ter o sinal negativo, porque ela seria uma força de reação, como sendo K' que multiplica a deformação resultante da mola 3, que é x3 menos x3, 0. Para manter a mesma notação que eu coloquei anteriormente. Imaginando que eu coloquei um eixo x positivo para a minha direita, como é que eu poderia escrever essa deformação resultante? Ela é a deformação x2 menos x2, 0, que é a deformação sofrida pela mola 2, digamos que seja uma deformação positiva, menos a deformação sofrida pela mola 1, x1 menos x1, 0.
Essa é a força sentida pela mola 3. Então, eu estou imaginando o seguinte. Digamos que essa deformação x2 menos x2,0 atue para a direita. Digamos que o x1 menos o x1,0 atue para a esquerda. São dois vetores de deformação que têm sentidos contrários. O vetor resultante seria dado pela subtração desses dois caras. É como se esse cara aqui atuasse no sentido I positivo e esse aqui atuasse no sentido menos I negativo, tá certo? Lógico que isso vai depender do x1 em relação ao x1,0 e do x2 em relação ao x2,0. É por isso, então, que, do ponto de vista vetorial, a gente subtrai as duas deformações, tá certo? Mas, eventualmente, essa subtração pode se transformar numa soma se elas atuarem em sentidos contrários. Agora, digamos que essa deformação vale 10 centímetros para a direita e essa aqui vale 6 centímetros também para a direita. Então, nesse caso, qual é a deformação resultante na mola central? Você puxa 10 centímetros para cá, mas aí você empurra esse bloco 6 centímetros para cá, para a direita também. Qual vai ser a deformação resultante? 4 centímetros. Tá certo? Então, depende como é que está sendo o comportamento dos dois blocos. Se eles se movimentam ambos na mesma direção ou se eles se movimentam em sentidos contrários. Mas para esse elemento central seria a deformação de uma mola menos a deformação da outra mola. Tá claro isso? Sim. Uhum. Então eu teria K' que multiplica posição do bloco 2 menos a posição do bloco 1, separando esses caras, né? Menos posição inicial do bloco 2 menos a posição inicial do bloco 1. Essa aqui seria isso. Eu nem vou colocar vetorial, não. Acho que não vai ter necessidade de colocar isso em termos vetoriais, não. Mas se quiser colocar, vai ser o vetor F3 na direção I, né? Vai ter uma parcela orientada ao longo do eixo I positivo, a outra ao longo do eixo I negativo. Essa é a expressão da força na mola de conexão. Por que eu preciso dessa força? Ué, nós precisamos dessa força para escrever agora a força resultante no bloco 1. Que eu vou chamar de FM1. A força sentida pelo bloco 1, total, ela é igual à força que a mola 1 aplica no bloco 1, somada com a força que a mola 3 aplica no nosso bloco 1. Ok? Qual seria a força resultante no bloco 2? Vamos ter algo parecido. Eu tenho uma força na massa M2, que é a força que a mola 2 exerce na massa M2, mais a força que a mola 3, a mola de conexão central, exerce na massa, né, M2. Vamos escrever agora a expressão da força no bloco 1. Força no bloco 1 é a força que 1 exerce em M1. Isso aqui vale menos K vezes a deformação sofrida pela mola 1, que eu chamei de X1 menos X1,0. Força que a mola 3 exerce em M1 é dada por essa expressão aqui. É a força resultante na mola. Essa força ela vai valer mais K' que multiplica X2 menos X1 menos
x2, 0, menos x1, 0. Qual é a força experimentada pelo bloco 2? É a força sentida pelo bloco 2 em razão da mola 2, que é a mola mais à direita. Menos K que multiplica x2 menos x2, 0. Mais K' que multiplica. Aliás, mais não, aqui eu tenho que tomar cuidado. Aqui vai ser um sinal negativo. Menos K' que multiplica x2 menos x1 menos x2, 0 menos x1, 0. Que é a força que a mola 3 está sentindo. Ela vai reagir em cima do bloco 1 numa direção e vai reagir em cima do bloco 2 numa outra direção. Mas, no final das contas, com forças de mesmo módulo, porém de sentidos contrários. Se você pega o seu objeto novamente, seu conjunto novamente, né? O que você vai perceber? Digamos que essa mola está sendo tracionada pelo bloco 1 para a esquerda e tracionada pelo bloco 2 para a direita. Então, se ela é deformada em sentidos contrários, ela reage no bloco 1 de uma forma e reage no bloco 2 no sentido contrário. Por isso que eu estou tomando cuidado de colocar um sinal positivo para uma das equações e um sinal negativo para outra equação. Qual tem que ficar positivo, qual tem que ficar negativo? Não faz diferença, porque é um para ação e reação. Você pode escolher em qual das equações você vai colocar a mola central com o sinal negativo e em qual você vai colocar com o sinal positivo. O que elas não podem é ter o mesmo sinal nos dois corpos, porque são forças que, nas duas pontas da mola, atuam de forma diferente. Tá certo? O que é unânime é a força que a mola exerce no bloco. Tá certo? Essas forças, as forças que as molas da beirada exercem no bloco, a força 1 e a força 2, essas duas têm que ter um sinal negativo. Ok? Ora, mas isso é igual a quanto no final das contas? Eu não consigo fazer nada somente com essa expressão. Agora, eu tenho que levar em conta que essas duas equações descrevem para mim a força resultante. E força resultante me lembra a segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton, a gente pode afirmar que a força resultante num objeto é a massa desse objeto vezes a sua aceleração, derivada segunda do seu vetor de posição em relação ao tempo. Quando nós vamos, então, escrever isso para o bloco 1, nós temos o quê? Massa vezes derivada segunda da posição do bloco 1 em relação ao tempo, que é o x1. Olhem como é que o problema foi modelado lá atrás. Eu chamei de x1, 0 a posição inicial do objeto no tempo t igual a 0. E x1 a posição no tempo posterior. É isso aqui que eu estou calculando no final das contas. Essa é a posição do objeto ao longo do tempo, tá certo? Medida em relação a esse referencial. Por isso que na segunda lei de Newton está aparecendo x1 para o bloco 1. Depois vai aparecer x2 para o bloco 2. Então, a massa do primeiro objeto, que é o m1, vezes a derivada segunda de x1 em relação ao tempo, tem que ser igual a menos k, que multiplica x1 menos
Em que ponto parou exatamente, Kevin? Eu acho que você estava na primeira EDO que você estava montando aí. Tá, eu montei, então, a primeira EDO para o bloco 1, tá certo? Montei a segunda EDO para o bloco 2. É a força resultante no bloco 2, que é a sua massa vezes a sua aceleração, que é a força que a mola 2 aplica no bloco 2, mais a força que a mola central aplica no bloco 2. Você só tem que levar em conta o seguinte: essas forças da mola central, elas atuam em sentidos contrários no bloco 1 e no bloco 2. Qual delas deve ficar com o sinal positivo, qual deve ficar com o negativo? Tanto faz. O que você não pode é ter o mesmo sinal nas duas. Você tem que caracterizar que as pontas da mola reagem de maneira diferente no bloco 1 e no bloco 2. Tá certo? Da mola central, da mola de conexão. Então elas não podem ter o mesmo sinal. Mas em qualquer uma delas você poderia colocar o sinal negativo ou o sinal positivo. Aí realmente é irrelevante. Pois bem, você tem um problema para resolver, que é a obtenção da posição do bloco 1 em função do tempo e a posição do bloco 2 também em função do tempo. Só que esse seu conjunto de equações diferenciais é o que nós chamamos, na física ou na teoria de equações diferenciais, de um sistema. Isso aqui é um sistema de equações diferenciais, de EDOs, acopladas. O acoplamento, no caso, não vem por conta da mola central, é verdade. Mas o que vai além da noção de acoplamento? É que, usualmente, quando você vai resolver um problema de um oscilador harmônico, você tem a derivada segunda da posição daquele oscilador dependente da própria posição do oscilador. Aqui não. A posição do bloco 1 depende da sua própria posição, mas ela depende também da posição do bloco 2. E, por sua vez, a posição do bloco 2 vai depender da posição do bloco 1. Então, existe um vínculo entre as duas posições. A posição do 2 influencia a partícula 1, a posição do 1 influencia a partícula 2. Certo? Então, a gente vai ver como é que a gente vai converter isso num sistema de equações parecido com os sistemas de equações que vocês resolviam lá em Gaal. É aí que a gente vai começar a conexão dos nossos problemas de modelagem matemática em física, normalmente feitos via equações diferenciais, com técnicas de álgebra linear. É por meio desse conjunto de equações que, em geral, são equações acopladas. Aqui, cabe a gente fazer uma mudança de variáveis. Até porque a gente tem várias constantes nesse problema. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu primeiro apenas reescrever essas equações aqui. Então, a gente fica com M1 vezes a derivada segunda de x1 em relação ao tempo, igual a menos k, que multiplica x1 menos x10, mais k', que multiplica x2 menos x1 menos x20 menos x10. E, por sua vez, M2 vezes a derivada segunda de x2 em relação ao tempo dá menos k, x2 menos x20, menos, lembrando que o termo de acoplamento não deve ter o mesmo sinal no par de equações, k', que multiplica x2 menos x1 menos x20 menos x10. Tem uma série de, vamos dizer assim, uma série de constantes
nesse problema? Eu tenho que x10 e x20 são constantes. Eu vou fazer uma mudança de variáveis que vai ser a seguinte. Não é exatamente para eliminar, né, mas para, vamos dizer assim, esconder tais constantes. Eu vou chamar de U1 a posição do bloco 1 em relação à sua posição inicial. x1 menos x10. E eu vou chamar de U2 a posição do bloco 2 menos a sua posição inicial. Posso fazer isso? Tranquilamente. Principalmente pelo seguinte fato. Se eu for derivar a equação para a posição relativa 1 em relação ao tempo, isso aqui seria a derivada de x1 menos x10 em relação ao tempo. Mas o x10 não é uma constante, como a gente afirmou acima, ele marca apenas a posição inicial do objeto. Então, a derivada de U1 em relação ao tempo é igual à derivada da própria posição do objeto em relação ao tempo. Ou ainda, se eu avançar mais um passo e tomar a derivada segunda de U em relação ao tempo, o 1, no caso, isso aqui vai ser a derivada segunda de x1 em relação ao tempo. Ou seja, as posições não são iguais por conta desse deslocamento inicial. Mas as velocidades do objeto na coordenada U ou na coordenada X são iguais. E as acelerações também vão ser iguais. Não há diferença nem na velocidade e nem na aceleração. E de maneira parecida, se eu fizer a mesma mudança de variáveis, eu vou ter também que a derivada segunda de U2 em relação ao tempo é igual à derivada segunda de x2 em relação ao tempo. Em outras palavras, aqui à minha esquerda, eu posso tranquilamente trocar o x1 por U1 e o x2 por U2. E aí eu ficaria com o seguinte. Massa 1 vezes a derivada segunda de U1 em relação ao tempo igual a menos K vezes x1 menos x10 da minha definição é essa nova coordenada que eu introduzi, que é a coordenada 1. Aí aqui eu tenho K'. K' que multiplica quem? Olha que bonitinho que o negócio vai ficar. Eu posso novamente agrupar x2 com x20. x2 menos x20 é a nova variável que eu introduzi no problema, que é a variável U2. E, por sua vez, x1 menos x10, a menos de um sinal global, porque aqui está menos x1 e aqui vai dar mais x10, isso aqui vai me dar o 1, porém com o sinal trocado. Então aqui eu vou ficar com menos K', U2, que é x2 menos x20, menos o U1, que é x1 menos x10. Ô, Edson, Pois não. fiquei só com uma dúvida aqui, porque o U1, ele é x1 menos uma parcela, né? E você já substituiu o 1 direto no x1. Você tinha comentado alguma coisa que eu não entendi para fazer isso. Não, o que eu fiz foi o seguinte. Na derivada segunda, tem algum problema trocar x1 por U1, Vitor? Não. Porque você elimina uma constante, não é verdade? Sim. Uhum. Mas, por sua vez, quando você observa
a ação da primeira mola em cima do bloco 1, a deformação da mola depende de x1 menos x1 zero. Isso aqui não é igual à sua coordenada U1? Sim, isso eu peguei. E isso aqui não é igual à sua coordenada U2? Aham. Agora, repara que, no que vem da mola de acoplamento, eu poderia recombinar x2 menos x2 zero. Sim. x2 subtraído de x2 zero não é a nova coordenada U2? É. E se eu combinar x1 com x1 zero? Aqui eu vou ter menos x1, menos com menos, mais x1 zero. Eu posso colocar um sinal global em evidência e escrever isso como sendo menos x1 menos x1 zero. Concorda que eu posso fazer isso? Sim. x1 menos x1 zero é a nova coordenada que você introduziu no problema, que é o U1. Concorda com isso? Peguei. Ficou mais claro agora? Sim. Bom, você vai ter algo parecido para o bloco 2. Para o seu bloco 2, você vai ter massa vezes a derivada segunda de U2 em relação ao tempo igual a menos K vezes x2 menos x2 zero, U2, menos K' que multiplica. Aí vem o mesmo lenga-lenga de antes, né? Eu posso recombinar x2 com x2 zero para formar a variável U2. Coloco um sinal negativo global. E aí agora eu combino x1 com x1 zero. A menos de um sinal, né, global. Isso aqui vai dar a nova coordenada que você introduziu no problema, que é a coordenada 1. Tá claro isso? Tá. Então aqui, nós poderíamos reescrever esse problema da seguinte maneira. Isso aqui me daria M1 vezes a derivada segunda da coordenada U1 em relação ao tempo igual a menos K mais K' que multiplica 1. K com K' que multiplica 1. Mais K' que multiplica o 2. M2 vezes a derivada segunda de U2 em relação ao tempo vai me dar o quê? Menos K menos K' que multiplica o 2. Então, menos. Aliás, é K mais K', né? Colocando menos em evidência. Menos K que multiplica o 2, menos K' que multiplica o 2. E aqui menos com menos, mais K' que multiplica 1. Alguma coisa desse tipo. Nenhum problema em reescrever essa equação dessa maneira. O primeiro ali tá errado. Na primeira ideal. K mais K'. É K menos K', né? É verdade. É verdade. Porque é menos K que multiplica o 1, K' que multiplica... Não, que é porque eu já coloquei um sinal negativo em evidência. Não, verdade. Eu tava olhando errado aqui. Foi mal. Tá certo. É o mesmo... Nesse caso, é o mesmo sinal nos dois termos. Ok? Bem, reparem o seguinte. Imaginem que o K' não existisse. Então, a mola central não existiria. O K' seria zero. Na equação para o U1, você mata a dependência com o U2. Na equação para a posição U2, você mata a dependência com o U1. Então, os dois osciladores, nesse caso, eles oscilam de forma independente um do outro. Então, seria um problema de dois osciladores separados. Tá certo? Ora, como é que a gente vai resolver esse problema? De uma certa maneira, isso vai relembrar
a discussão que a gente teve no final da aula de segunda-feira. Que, de certa forma, ela começou com um comentário do Kevin, uma dúvida do Vitor, e depois uma pergunta um pouco mais profunda do Paulo, que puxou alguma coisa que ele aprendeu lá em mecânica clássica, que na época ele não tinha entendido com muito detalhe. E acho que talvez tenha ficado um pouquinho mais claro no final da nossa aula de segunda-feira. Vejam só, nesse instante, eu desejo saber quem são as funções, o 1 dependente do tempo, e o 2 também dependente do tempo. Eu não sei que funções são essas. Mas veja que não pode ser qualquer função. Não pode ser. Porque tem que ser uma função que, depois de derivar 2 vezes, você recupera essa função com um sinal negativo e ganha uma outra função. E o U2 é uma função que você deriva 2 vezes e, ao derivá-la 2 vezes, você recupera a própria função a menos de um sinal negativo e ganha a sua função U1 também. Certo? Em outras palavras, não é qualquer função que te dá esse comportamento. Veja que, no final das contas, para você ter uma noção um pouco mais clara de quem pode ser a cara dessas funções, esse sistema poderia ser escrito dessa maneira aqui. M1 vezes a derivada segunda de U1 em relação ao tempo, mais K mais K', U2, menos U1, perdão, menos K', U2, igual a 0. Para a equação do segundo corpo, eu teria M2 igual a derivada segunda de U2 em relação ao tempo, mais K mais K', que multiplica U2, menos K', U1, igual a 0. Ô, gente, que tipo de função que a gente pode derivar 2 vezes, somar com a própria função, daí eu tenho que subtrair uma outra, e ter 0 como resposta? Cosseno? Cosseno talvez quebra o galho. Mas só o cosseno? Ou pode ser uma exponencial com um número imaginário. Um exponencial complexo. Desculpa, é complexo. Não, entendi, eu entendi. Mas usualmente a gente vai pensar, até por ser um problema de osciladores harmônicos, em cossenos e senos. Não é verdade? Sim. Você disse cosseno, Vitor. Mas se o Kevin ou a Amanda, a Ingrid, falassem seno como uma possível solução, elas estariam erradas? Deixa eu ver aqui. Não. Não. Cosseno não é melhor do que o seno, Vitor. É que poderia ter um seno negativo. Não sei, porque aí vai depender de qual é o sinal das constantes. Aí, sinceramente, eu não sei. Ah, não, mas também se fosse o seno negativo, se eu for derivar ele, vai virar positivo depois. Pois é. O fato é o seguinte: a sua solução é boa. Propor um cosseno como uma possível solução para o U1 e para o U2 é uma boa alternativa. Mas se alguém falar que a sua solução é um seno, ninguém vai poder reclamar que é uma solução tão boa quanto a sua. Então, aqui, você tem possíveis soluções. A primeira função pode ser uma coisa desse tipo aqui. Uma constante A vezes um cosseno de uma frequência de oscilação vezes o tempo,
mais uma constante B vezes uma frequência, vezes o seno de uma frequência de oscilação vezes o tempo. Quer dizer, Vitor, para poder encontrar a melhor solução, você não pode dizer que a sua solução é melhor do que a da Ingrid, e a Ingrid não pode dizer que a solução dela, se for um seno, é melhor do que a sua. Na verdade, a solução geral, ela envolve uma combinação de cossenos e de senos. Entendeu? Isso é a solução mais geral para o seu problema. Então, aqui o que você precisaria saber é quem são os valores de A e B para que uma função desse tipo resolva a sua equação diferencial. Só que, no caso, você não pode ter uma função só. Você tem duas. Então, a função U2 de t poderia ter a mesma cara, mas, porém, com outro par de constantes. C cosseno de ômega t mais D vezes o seno de ômega t. E aí, aqui, para essa equação, quem é a constante C, quem é a constante D, que fazem com que o U2 resolva essa equação diferencial e também a de cima. Mas veja que isso agora é o seguinte, você propôs duas soluções e você precisa encontrar 4 coeficientes, A, B, C e D. Isso pode ser um pouco trabalhoso. E será, até porque você vai ter que pegar, para determinar quem são o A, o B, o C e o D, você vai ter que colocar esses caras nessa equação diferencial e fazer uma derivada segunda. Tem que derivar isso aqui uma vez, depois tem que derivar mais uma vez, aí aqui tem que derivar uma vez, tem que derivar uma outra vez. Então, isso aqui é uma possível solução? É uma possível solução, sim. Só que você tem uma solução alternativa. Que simplifica o problema. O Paulo Nepomuceno está aí? Eu acho que ele ficou sem internet, aí ele saiu. Bem, isso que bosta. Que é a seguinte. Por que ao invés de trabalhar com cossenos e senos, eu não tento trabalhar com uma solução que carrega os dois caras ao mesmo tempo? Isso seria genial. Trocar duas funções, cosseno e seno, por uma única. Então, como solução alternativa, aí, Vitor, vem a sua segunda proposta. Escrever a sua função U1 de t como uma constante alfa vezes uma exponencial de i ômega t e a função U2 como uma outra constante beta exponencial de i ômega t. Aí, nesse caso, o alfa é uma constante a ser determinada, o beta é uma constante a ser determinada. Vantagem de se trabalhar com esse conjunto de funções. Você não apenas reduziu o seu trabalho de ter que determinar 4 constantes com o conjunto base de cossenos e senos, para apenas 2, como? Trabalhar com uma exponencial numa equação diferencial é moleza. Porque a derivada da exponencial, essencialmente, dá ela própria. E aqui é tranquilo, né? Porque no final das contas, né, a exponencial de i ômega t, ela carrega um cosseno de ômega t e ela carrega um seno de ômega t. Exponencial de i ômega t, ela tem a cara que a gente quer. Ela é um cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Então, do ponto de vista matemático, é vantajoso eu escrever a minha solução por meio de exponenciais complexas. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar as soluções do tipo exponencial complexa nas minhas duas equações diferenciais para tentar determinar quem são o alfa e o beta. Então, nós vamos ficar com o seguinte. M1 vezes
a derivada segunda em relação ao tempo de alfa vezes a exponencial de I ômega t, mais K mais K', 1. Então, K mais K', alfa vezes a exponencial de I ômega t. Menos K' vezes o 2. K' vezes beta exponencial de I ômega t. Isso aqui tem que ser igual a 0. Agora eu fico com M2, derivada segunda em relação ao tempo, de beta vezes a exponencial de I ômega t, mais K mais K' que multiplica o 2. K mais K' que multiplica beta exponencial de I ômega t, menos K' que multiplica 1, alfa exponencial de I ômega t igual a 0. A vantagem desse método, com as soluções em seno e cosseno, a filosofia é a mesma no final das contas, né? Não vai mudar, não, né? É que você transforma a sua equação, que originalmente é uma equação diferencial, numa equação algébrica, como a gente vai perceber. Você vai ter, então, M1, que multiplica alfa, que multiplica derivada da exponencial de I ômega t em relação a t. A derivada segunda. I ômega elevado ao quadrado, exponencial de I ômega t. Mais K, mais K', alfa exponencial de I ômega t, menos K', beta, exponencial de I ômega t, igual a 0. M2 vezes beta vezes derivada segunda dessa exponencial, a mesma coisa. I ômega elevado ao quadrado, exponencial de I ômega t, mais K mais K', beta, exponencial de I ômega t, menos K' que multiplica o 1, que é alfa, exponencial de I ômega t. Podem perceber que essa escolha de função é ótima, porque ao invés de trabalhar com a solução do tipo senos e cossenos, em que eu teria uma parte em senos na minha equação diferencial e outra parte em cossenos, agora eu tenho todo mundo multiplicando a mesma exponencial. Esse cara e esse cara poderiam ser colocados em evidência. Da mesma forma, esse e esse na segunda equação. Quer dizer, eu tenho um conjunto de coeficientes que multiplicam a exponencial de I ômega t, isso aqui está dando 0. E só é verdade se esse coeficiente for igual a 0. Eu fico, então, com o seguinte. Menos M1 vezes alfa vezes ômega ao quadrado, a exponencial seria colocada em evidência, mais K mais K' alfa menos K' beta igual a 0. E embaixo a gente vai ficar com o seguinte. M2 beta, aliás, menos M2, né, porque o I ao quadrado dá um menos 1. Então, M2 beta, ômega ao quadrado, mais K mais K' vezes beta, menos K' vezes alfa, igual a 0. Eu imagino que todo mundo tenha percebido, mas só para eu ter certeza e ficar confortável, todos percebem de imediato por que a exponencial de I ômega t desaparece?
Isso é claro para todo mundo? Sim, por mim, sim. Sim. Vitor, Ingrid, quem mais estiver aí. Sim. Tudo Sim. bem? Agora vejam bem. Nós temos duas equações para resolver. Só que no nosso problema, nós propusemos um par de soluções aonde eu não sei quem é o alfa, não sei quem é o beta, e eu também não sei quem é o ômega. Eu sei que o ômega tem uma cara de frequência, né? É típico da exponencial complexa, esse cara que multiplica a posição ou o tempo ser uma frequência do tipo angular. Mas são 3 incógnitas. E eu tenho 2 equações. Agora chegou a hora da onça beber água. Em princípio, esse sistema não tem solução. Porque, afinal de contas, você tem um número de incógnitas maior do que o número de equações. Para um sistema ter um sistema de equações ter uma solução fechadinha, é necessário que você tenha um número de soluções de equações compatível com o número de incógnitas. Se tem mais incógnitas, em princípio não existe solução. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Eu vou agrupar isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser escrito como sendo menos M1 vezes alfa mais, aliás, perdão, menos M1 mais K, perdão, menos M1 ômega ao quadrado mais K mais K'. Todos esses caras aqui multiplicam o alfa menos K' vezes beta igual a 0. Embaixo, eu posso fazer algo parecido. Eu vou colocar menos K' vezes alfa, eu vou inverter a ordem dos termos da equação, mais menos M2 vezes beta vezes ômega ao quadrado, mais K mais K' que multiplica beta. Agora chegou o momento de nós começarmos a fazer a nossa conexão com a álgebra linear. Esse sistema de equações, ele pode ser escrito numa forma matricial. Se eu definir o seguinte vetor coluna. Eu vou definir o vetor coluna alfa, beta. Um vetor que carrega as duas constantes que acompanham as minhas exponenciais complexas. Se eu fizer essa definição, eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui poderia ser escrito como uma matriz em que, na primeira linha dessa matriz, eu tenho menos M1 ômega ao quadrado mais K mais K'. Elemento 1, 1 da minha matriz. O elemento 1, 2 seria o menos K'. O elemento 2, 1 seria menos K'. E aqui eu tenho menos M2 ômega ao quadrado mais K mais K'. Tudo isso que multiplica quem? Você colocou os seus coeficientes de alfa e beta arranjados na forma de uma matriz. Essa matriz de coeficientes vai multiplicar meu vetor coluna. Alfa, beta. Isso aqui é igual ao que eu tenho à minha direita. Na minha direita,
as duas equações estão igualadas a zero. Então, eu vou ter um vetor coluna na minha direita, em que o primeiro elemento vale zero e o segundo elemento vale zero. Vocês podem perceber que, se eu multiplicar cada linha da minha matriz pelo vetor coluna e igualar com o elemento à direita correspondente, eu resgato a minha equação do meu sistema linear original. Tá claro isso? Sim. 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 Ok? Ingrid, você acompanhou? Não sei se a Amanda está aí também, os demais. Bom, enfim. Aí, agora, nós vamos voltar a tentar responder aquela pergunta. Tudo bem, mas e agora? O que será que eu posso fazer para poder resolver esse meu problema? A sorte é a seguinte. O que nós temos aqui nesse momento é um sistema de equações linear homogêneo. O que é um sistema de equações lineares homogêneo? É aquele sistema em que o lado direito da equação é igual ao vetor nulo 0, 0. Lembram agora há pouco que eu tinha dito que, em princípio, eu tinha um problema em mãos pelo fato de que eu tinha apenas duas equações, mas eu tinha 3 incógnitas? Sim. Agora, a minha preocupação em não ter soluções, ela desaparece. Eu tenho soluções. O que eu não posso dizer é que as minhas soluções são únicas. Talvez elas não sejam soluções únicas. Talvez eu tenha mais de uma solução. Talvez, inclusive, eu tenha infinitas soluções possíveis. Mas que eu vou ter solução, vou. O fato é que todo sistema de equações lineares homogêneo, ele admite pelo menos uma solução. No mínimo, ele admite aquela solução que a gente chama de solução trivial. O que é a solução trivial? Seria aquela solução em que o alfa e o beta seriam iguais a zero. Só que eu não quero dizer que, apesar de ter uma solução, que essa solução é boa para o meu problema. Porque se eu afirmar que o alfa é zero e o beta é zero, o que eu vou falar a respeito do deslocamento do meu objeto? O deslocamento foi escrito como sendo alfa exponencial de I ômega t. Se você fala que o alfa é zero, o 1 de t é zero. Então, o seu oscilador está parado. Ele não se movimentou em relação à posição inicial. Então, o U2 de t seria beta exponencial de I ômega t, também vai ser igual a zero, porque se você admitir a solução trivial, você tem que assumir que o beta vale zero. Então, tem pelo menos uma solução. Mas, pelo menos por enquanto, essa solução não serve para nada. Então, qual é a solução que fisicamente para nós é relevante? No final das contas, você tem isso aqui. Você tem uma matriz que eu vou chamar de A, multiplicado por um certo vetor X, me dando o vetor nulo 0. Esse meu vetor X, ele é igual ao vetor coluna alfa beta. Quem é a sua matriz A? A sua matriz A, ela é igual a essa matriz de coeficientes aqui, ó. Então, ela vale menos M1 ômega ao quadrado, mais K mais K', menos K', menos K', e aqui embaixo, menos M2
ômega ao quadrado mais K mais K livre. Só conferir os sinais certinho. Ora, como é que você faz, então, para obter uma solução que seja diferente da solução trivial? O que é necessário acontecer com essa matriz A para que esse meu sistema tenha uma solução diferente da solução trivial? Não lembro se aplica esse caso, mas teria que ser linearmente independente. Não. Não é sobre independência linear que nós estamos falando, não, cara. Uhum. Determinante? O que tem a acontecer com o determinante, Vitor? Ah, gente, que ver. Se pra te falar a verdade, não sei nem como explicar, não, viu? É simples. Você precisa exigir que o determinante da matriz A seja zero. É a única maneira. É a única maneira de, num sistema homogêneo, você ter soluções que não sejam as soluções triviais. Então, ela só é possível de ser obtida se, e isso é muito forte, somente se o determinante da sua matriz de coeficientes for igual a zero. Uma condição fortíssima que nós temos para que um sistema homogêneo tenha uma solução diferente da solução trivial. A matriz de coeficientes do seu sistema tem que ter um determinante nulo. Por quê? O que o determinante me dá? Me garante que eu consiga encontrar essa solução. Olha, eu sinceramente não sei, não. Não lembram? Então, eu achei que tinha a ver com essa parte da ser linearmente independente, aí o determinante podia ser zero. Vejam só. Não, de fato, tem a ver. Acaba que tem a ver. Mas tem uma coisa que, digamos, é mais intuitiva, que é a seguinte. Veja só. Você tem esse sistema de equações aqui para ser resolvido. Um conjunto de coeficientes multiplicando o seu vetor x igual a zero. Num certo sentido, você não quer que o x seja igual a zero. O x é o alfa, é o vetor coluna formado pelos elementos alfa e beta. Vejam bem, se isso aqui fosse um sistema dessa forma aqui, com uma única equação, alfa vezes x igual a zero, como é que você faz para resolver essa equação? Você resolve essa equação isolando o x, não é verdade? Sim. O x é zero dividido por alfa. Obviamente que o x, nesse caso, vai ser zero. Obviamente, não é tão óbvio, não. O x é zero caso o alfa seja diferente de zero. Porque se o alfa for igual a zero, o seu x não vai ser uma indeterminação do tipo zero sobre zero? Sim. Grosseiramente falando,
isso aqui poderia ser qualquer coisa. O X poderia ser 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Quer dizer, pode dar qualquer coisa. Não sabemos exatamente o que, porque é uma indeterminação. Mas você não tem um sistema com uma equação só. É um sistema com duas equações. Mas poderia ser com 3, 4, 5, 10. Você, Vitor, que trabalha lá com a Ana Cláudia, eu não conheço exatamente quais são os pacotes com os quais você lida, o tipo de problema que você aborda. Mas eu imagino que você deva colocar para rodar nos programas que você trabalha com a Ana, você deve colocar programas que rodam ou tentam resolver matrizes que são bem grandes. Sim, realmente, gigantes, na verdade. 10.000 por 10.000, 500 por 500, 800 por 800, sei lá. Não tenho ideia. Mas deve ser coisa dessa ordem. Mas, conceitualmente, a ideia acaba sendo a mesma. Que é a seguinte. Quando você tem uma matriz A multiplicada por um vetor X, e isso aqui te dá um vetor B, pode até ser o vetor nulo, mas não importa. Como é que você faz para isolar o X? Para isolar o X, você não vai passar a matriz A dividindo para o lado de cá, porque não existe divisão por matriz. Concordam? Sim. Mas você pode fazer o seguinte. Você pode multiplicar essa equação à esquerda pela inversa de A. Se tal inversa existir. Então, isso me daria o seguinte. A menos 1, que é a minha inversa, vezes a matriz A, vezes X, igual a... Se eu fiz a multiplicação à esquerda, eu tenho que multiplicar dos dois lados da igualdade. Então, aqui eu tenho que pegar o B e multiplicar por A menos 1 à esquerda também. Quanto dá o produto de uma matriz pela sua própria inversa? Não é a matriz identidade? Sim. Se é a matriz identidade, a identidade vezes o vetor X é igual a X, me dá a inversa de A vezes B. Mas aonde que entra o tal do determinante? Onde entra o determinante? Ele entra aqui, ó. A inversa de uma matriz, ela depende do seu determinante. E aí eu vou relembrar alguma coisa sobre matrizes que a gente viu nas primeiras, segunda semana de aula do curso. Uma matriz, ela tem inversa se o seu determinante for diferente de zero. Então, A menos 1 existe se o A, aliás, se o determinante da sua matriz A for diferente de zero. Por quê? Aí eu vou pedir que vocês olhem nos livros de Gaal, ou mesmo no Butkov, no Artkin, ele vai mostrar isso em algum lugar. Tem várias maneiras de você calcular a inversa de uma matriz, mas uma delas é significativamente importante. Você constrói a inversa da seguinte maneira. Ela é a matriz de cofatores de A
dividido pelo determinante de A. E isso multiplica o teu vetor coluna B. Então, aqui começa a ficar claro por que o determinante tem que ser diferente de zero. É porque se o determinante for igual a zero, a divisão da sua matriz de cofatores por esse determinante me daria um resultado infinito. Os elementos da matriz resultante seriam todos infinitos. Porque, afinal de contas, né, você estaria fazendo uma divisão por zero. Percebem por que o determinante não pode ser igual a zero? Sim. A menos que aconteça o seguinte. Eu vou chamar essa matriz aqui de COF de A. Matriz de cofatores da matriz A. Se o seu vetor B for um vetor nulo, aí, nesse caso, o determinante de A pode ser igual a zero. Porque aí é como se eu estivesse fazendo uma divisão do tipo 0 sobre 0. Vocês se lembram que agora há pouco, num slide que eu coloquei aqui, eu coloquei uma equação bem mongol, como essa aqui. Um alfa vezes x igual a zero. E eu afirmei que o x dá zero se o alfa, se esse coeficiente aqui for diferente de zero. Mas se o alfa for zero, o x pode ser qualquer coisa. É o que nós estamos obtendo aqui. Se o seu lado direito é zero, o coeficiente que aparece aqui na frente do vetor que você quer obter, que seria assinalado por esse determinante, pode ser igual a zero. Porque aí você vai fazer uma divisão do tipo 0 sobre 0. É um vetor todo nulo dividido por zero. Vai dar um vetor de coeficientes indeterminados. E aí, assim como aqui em cima, o x poderia ser qualquer coisa, porque o x igual a 0 sobre 0 me dá uma indeterminação, aqui embaixo eu tenho algo parecido. Então, eu posso ter infinitas soluções para x. Por que eu posso ter infinitas soluções? Porque na proposta das minhas soluções para a minha equação diferencial, C1, ou melhor, alfa e beta, podem assumir infinitos valores. Eu posso ter infinitos valores de alfa e infinitos valores de beta. Então faz muito sentido o que nós estamos dizendo no final das contas. E é por isso, eu retomo cá em cima, que essa matriz aqui tem que ter um determinante igual a zero. Porque o vetor que aparece aqui do meu lado direito é um vetor nulo. Para que o x não seja o vetor trivial, 0, 0, isso só será possível se a matriz de coeficientes tiver um determinante diferente de zero. E veja que coisa engraçada. Essa matriz A vai me fornecer não alguma coisa sobre alfa e beta. Ela vai me fornecer uma informação sobre o ômega. Quando eu calcular o determinante de A, eu vou encontrar quais são os possíveis valores de frequência com os quais esse sistema pode oscilar. E aí depois a gente vai, a partir desses valores de frequência, construir quem são os valores de alfa e de beta. Tá certo? Eu não vou avançar no cálculo desse determinante agora não. Eu fiz a aula mais lenta hoje, até bem mais lento do que o normal, mas exatamente para que todo mundo entenda essas sutilezas, essas minúcias com calma. Eu espero que vocês tenham acompanhado com calma, porque esse é um problema muito comum em física. Vocês vão voltar a se deparar com isso aqui em Clássica 2, em Quântica 1, em Quântica 2. É importante estar com isso bem afiado nas matérias que vocês vão fazer adiante no curso.
Então, mesmo que o que eu fiz aqui não tenha ajudado demais, se lá adiante ajudar um pouquinho, eu acho que já vai ter valido a pena ter feito a aula de hoje um pouco mais devagar do que talvez a gente costuma fazer, tá certo? Então, eu não vou avançar no cálculo desse determinante agora, nesse instante, não. Na aula de segunda-feira, a gente vai tomar esse sistema de equações, pegar essa matriz de coeficientes, calcular esse determinante, para daí a gente determinar as possíveis frequências de oscilação, na sequência determinar quem são os alfa e o beta, tá joia? Aí a gente vai estar dando o pontapé inicial para estar entrando numa parte do curso que é mais conectada com espaços vetoriais e com álgebra linear, tá bom? Por hora eu vou parar por aqui, beleza? Beleza. Eu vou encerrar a gravação nesse instante, antes que eu encerre, aliás, encerrando a gravação nesse instante,